pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Hoje, dia 8 de outubro, terça-feira, às 19 horas, teremos uma live muito especial com um convidado, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ramon Nunes Mello. Falaremos um pouco sobre a vida e a obra de Cazuza, na live intitulada O Lance da Poesia, Vida e Obra de Cazuza. Cabe lembrar também que o canal Humanitas conta com a campanha do Apoia-se. Então, para aqueles que desejam aí participar de qualquer doação, a doação é bem-vinda. O canal também precisa dessa parte de apoio dos inscritos e, de certo modo, para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade. E cabe lembrar também que o canal conta com uma grade de cursos ligados aí à capacitação científica daqueles que vão prestar mestrado, doutorado, iniciarão na pesquisa científica. Bom, Ramon, você me ouve bem, né? Agora eu quero realizar a sua apresentação, Ramon. Peço licença para realizar a leitura do seu currículo. Então, Ramon nasceu em Araruama, no Rio de Janeiro, em 1984. Ele é poeta, escritor e jornalista. Desde 2012, ele vive com HIV e é ativista de direitos humanos. Ramon é mestre em poesia brasileira pela Federal do Rio de Janeiro em 2017. É doutorando do programa Ciência da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ramon é autor dos livros Vinis Mofados, de 2009, Poemas, de 2011, Há um Mar no Fundo de Cada Sonho, da Verso Brasil, 2016, A Menina que Queria Ser Árvore, da editora Quase 8, 2018. Ele organizou também algumas obras, como a Autobiografia Intelectual da professora Heloísa Buarque de Holanda, em 2010, da Maria Bethânia, da Guerrilha, que é uma obra que ele publicou, né, sobre a artista Maria Bethânia, de Reinaldo Jardim, também, em 2011, Tente Entender o que Tento Dizer, Poesia mais HIV, AIDS, da Bazar do Tempo, 2018. Também escreveu obras sobre o artista Ney Matogrosso, Vira-Lata de Raça, Memórias, Tordesilhas, 2018. Dentre outras obras importantes, uma delas será comentada aqui na live, que é Cazuza, Fotobiografia, publicada pela editora Martins Fontes, 2024, com Lucinha Araújo, que é mãe de Cazuza. E Meu Lance é Poesia, que intitula parte da nossa live, da nossa conversa, Cazuza, da Martins Fontes, 2024. Ramon também é curador da obra de Rodrigo de Souza Leão, 1965 a 2009, Adalgisa Neri, 1905 a 1980. Quem quiser seguir o poeta e pesquisador Ramon nas redes sociais, no Instagram, @Ramon Nunes Mello. Bom, Ramon, para iniciar um pouco aqui a nossa conversa, após essa brilhante apresentação, esse currículo extenso que você possui na parte da pesquisa poética, na parte artística, né, que você já vislumbrou aí na sua trajetória desde 2006, 2005, 2007, por aí, né? Inicialmente, poderíamos falar um pouco sobre a sua trajetória como pesquisador no campo da arte poética. Afinal de contas, você está aí num programa de pós-graduação, numa universidade aí, prestigiada como a Federal do Rio de Janeiro, né? Eu gostaria que você pudesse comentar como foi a sua rotina de leituras e estudos, para que você pudesse se tornar um estudioso das questões teóricas e artísticas da poesia. Alguns dados serão relevantes para que o público ouvinte possa compreender melhor, de forma contextual, o seu interesse pelo assunto. Ramon, passo a palavra. Oi, Cristiano, tudo bom, meu querido? Boa noite. Fico muito feliz com o convite de estar aqui no canal Humanitas, para a gente conversar um pouquinho sobre os meus trabalhos, a trajetória na poesia, na academia. Então, na academia, atualmente, eu estou cursando doutorado com orientação do Eduardo Coelho. Não é da Beatriz Rezende, não, Eduardo Coelho. Eu tive aulas com a BA e com a Eneida, e estou tendo com o Pucheu, com o Luiz Felipe, com a Flávia Trócoli, né? Então, o corpo de professores da UFRJ é muito rico, né? E possibilita a gente ampliar cada vez mais assim, o conhecimento, os horizontes,
fico muito contente de retornar ao UFRJ. Assim, eu prestei o doutorado justamente no momento que eu estava organizando a obra do Cazuza. Fiquei 1 ano e meio fazendo esse trabalho e resolvi voltar para a academia. Eu fiz uma primeira incursão na UFRJ com um mestrado. Em 2017 eu finalizei e, na ocasião, eu estava trabalhando no SESC, né? Eu fazia curadoria de literatura no SESC Rio, fiz durante quase 5 anos. E a Dalgisa Neri é uma poeta, assim como Rodrigo de Souza Leão, 2 poetas que eu cuido da obra deles, né? Assim, organizo a obra. E a Dalgisa chegou para mim em 2010 e desde então eu venho republicando a obra dela de prosa, e em 2018 eu consegui organizar a obra de poesia justamente a partir da minha dissertação, assim, que eu fiz o texto de apresentação, que eu estudei a obra dela lá na UFRJ, com a orientação da Eucanã Ferraz. E então, assim, a academia sempre foi um lugar que me trouxe uma possibilidade de aprofundar a pesquisa, né, e aprender, sobretudo, assim. Então, em 2017 eu resolvi parar um pouco com a academia e retornei agora em 2023, que eu voltei para lá, né? Agora a gente já está seguindo aí com o curso. E esse meu retorno eu resolvi estudar a poesia e o HIV, né? Que é uma vivência que eu tenho desde 2012 com o vírus HIV. Sou ativista de direitos humanos, trabalho com a questão da AIDS, e eu resolvi entender essa abordagem dentro da poesia brasileira, e eu já venho fazendo isso desde que eu peguei o diagnóstico. Inclusive em 2018 eu organizei uma antologia que trata do tema, chama Tente Entender o que Tento Dizer, foi publicada pela Bazar do Tempo, justamente mostrando essas novas narrativas que surgiram com a introdução da medicação antirretroviral, né, que traz uma qualidade de vida para as pessoas que vivem com HIV e, consequentemente, modifica o imaginário dos escritores, dos poetas, né? Então traz uma outra narrativa que não mais somente uma narrativa de morte, de dor, de medo, de perda, como era na época do Cazuza, no início da epidemia da AIDS, né? Ele é uma vítima da AIDS e uma das pessoas mais importantes assim na luta contra a AIDS, porque foi o primeiro artista brasileiro a falar abertamente sobre a doença. Então é uma pessoa que eu me inspiro e tenho uma admiração grande. Então, quando veio esse trabalho da organização da obra dele, eu fiquei muito contente, porque eu uni 2 coisas que eu gosto muito, que é a poesia e a luta contra a AIDS, né? Assim, de certa forma, foi um presente grande trabalhar com a Lucinha, foi um convite que eu recebi dela e da Flora Gil. Então, fazer esse trabalho de trazer Cazuza poeta, trazer a sua obra, resgatar a sua história de vida através das fotos, de cartas, de documentos, isso foi muito precioso, assim, muito emocionante, porque é uma pessoa que morreu muito cedo, né, com 32 anos. Eu tenho 40 anos, eu nasci em 1984, em 1985 o Cazuza pegou o primeiro teste de HIV e deu negativo, e ele foi diagnosticado depois em 1987, e de 87 a 1990 foi um martírio, né? Que ele foi para os hospitais e ele tinha condições financeiras para viajar para Boston, para experimentar uma droga que naquela época era inédita, né? Que era o AZT, que foi a primeira medicação assim testada que efetivamente dava algum tipo de resultado, embora muitos efeitos colaterais. Mas nesse período final ele produziu muito, né? O Cazuza, por conta da sua urgência e vontade de viver, ele criou muitas obras-primas, né? Então, isso é muito lindo de ver. Interessante. Essa sua desenvoltura pela questão poética, isso também abrange a sua atual pesquisa de doutorado. Você falou de forma um pouco mais diluída, mas se você quiser comentar sobre o objeto da sua pesquisa atual também, né? Se então, tem a ver um pouco... Tem tudo a ver, assim, porque em 2018, quando eu organizei a antologia Tente Entender o que Tento Dizer, quando eu peguei o meu diagnóstico em 2012,
eu comecei a ler tudo que tinha sobre AIDS, assim, mas tudo mesmo, desde documentos a ensaios, livros de prosa, e não encontrava quase nada de poesia, poucas coisas. Alguns poemas do Ítalo Morricone, e tinham coisas mais esparsas. Então comecei a pesquisar, independente desse trabalho, e resolvi fazer um convite para os meus amigos poetas que estavam no meu Facebook, convidando os poetas, independente da sorologia de cada um, não perguntava se a pessoa estava positiva, negativa, soro interrogativa, não me interessava a sorologia das pessoas, mas como que elas abordavam a AIDS na poesia brasileira. Então, é muito curioso isso, porque depois que eu lancei a antologia, três poetas se infectaram com o vírus HIV. Dois falam abertamente sobre o assunto, que é o Fernando Implagliasso, também que é um colega da UFRJ, e o outro é o João G. Júnior, que, se não me engano, ele é da UERJ, atualmente faz doutorado ou mestrado, terminou o mestrado, mas que pegaram um diagnóstico positivo após a publicação do poema sobre o tema da AIDS, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a AIDS ele é um assunto que interessa a todos, né? Não somente a pessoa que vive com HIV. Então, essa era a minha intenção, de trazer esse espectro da poesia brasileira da mesma forma múltipla que esse vírus se propaga entre as pessoas, independente de sexo, de gênero, de orientação sexual. Então, a antologia pegou justamente esse recorte assim, de como que o HIV é abordado na poesia brasileira de 2018 para 2000 a 2018, no caso ali, né, assim, na antologia. E eu trabalhei com um conceito de um professor chamado Alexandre Nunes de Souza, da Universidade do Cariri, em que ele pesquisa a questão da AIDS em prosa e também em séries de TV, filmes. Ele cunhou um termo chamado literatura pós-coquetel. Uhum. E ele fala que com a introdução da medicação antirretroviral, você tem uma mudança de perspectiva da subjetividade, porque você passa a ter qualidade de vida, então você muda as suas relações. Aí eu trouxe isso para a poesia, né, para entender o que seria essa poesia pós-coquetel, e o resultado foi muito incrível, assim, porque apenas a abordagem que eu pedia às pessoas é que elas fizessem um poema sobre HIV, independente se elas tinham uma relação direta de vivência ou de convivência com alguém que estava infectado ou que já morreu. E tem poetas muito grandes ali, tem o Silviano Santiago, Vianney Mosé, Chacal, e poetas contemporâneos como a Bruna Mitrano, André Valias, e uma série de autores que experimentaram escrever. O Armando Freitas Filho, que acabou de falecer, grande poeta, também me escreveu. Eu lembro que eu liguei para ele, ele falou assim, eu não sei escrever sobre isso. Aí ele desligou o telefone. Certo. E aí depois ele me mandou por e-mail 2 poemas, assim, logo depois. Então ele foi muito generoso, sempre muito generoso. Então, o interessante nisso tudo é você ver que a AIDS ainda é um tabu, estamos em 2024 e ainda é um tabu. Eu falo isso porque eu vivo com HIV e eu sei o que significa falar abertamente sobre o assunto. E ela é um tabu também na literatura. Então, a gente tem tido avanços muito grandes, eu percebo, de 2018 para cá, uma série de poetas, de prosadores, de artistas, de atores que têm feito performances, peças, abordando a temática de maneira muito linda e criativa, sem ser um lugar didático, sabe? Sim. Então, é muito interessante você ver essa mudança no perfil. Ainda é muito ínfima, mas ela existe, né? Então, justamente por conta dessa pesquisa que eu tinha começado em 2018, e também instigado pela pesquisa que eu fiz na organização do trabalho do Cazuza, eu resolvi voltar para o doutorado para estudar a poesia e o HIV. Então, eu pretendo, né, porque eu ainda estou fazendo as disciplinas para efetivamente começar a pesquisa, ou recomeçar, né, continuar, mas mostrar que
literatura, que antes chamada de literatura da AIDS, que o Marcelo Secom Bessa, que é um pesquisador da PUC, tem um livro incrível chamado Autobiografia e AIDS. Ele está fora de catálogo, foi lançado pela Aeroplano em 2000 e alguma coisa, início, ou até antes, se eu não me engano. Mas o fato é que ele consegue mapear, assim, na prosa brasileira, os expoentes da literatura que tratam do tema. Aí ele pega Caio Fernando Abreu, João Silvério Trevisan, e uma série de autores, o próprio Silviano, Jean-Claude Bernardet, e mostra isso na prosa. E aí eu senti a falta disso na poesia, então eu pretendo pegar essa pesquisa da própria antologia que eu fiz, que eu fiquei feliz porque tem um pesquisador de São Paulo chamado Leandro Noronha, fez um livro chamado Verso do Vírus, em que ele fez uma análise crítica, uma pesquisa em cima da antologia de HIV, dando uma leitura muito interessante. Ele é um ativista também, um acadêmico, uma pessoa que vive com HIV, e fazendo uma leitura crítica, literária mesmo do livro, trazendo essas abordagens, essas novidades que essa literatura traz quando o vírus infecta o verso, que é isso que me interessa. O que se transforma o verso quando ele é atravessado pelo vírus da AIDS? Então, modifica, né? O que tem essa modificação? o que modifica, né, nessa escrita, nesse imaginário, e que corpos são esses, né? São o corpo de uma pessoa que vive com HIV é um corpo político, né? Então, eu acredito na literatura como algo político, né? A literatura ela é por si só política, porque nos coloca em contato com o outro efetivamente, né, de um estado de alteridade, de outridade, que é muito importante. E quando você traz isso também com a questão da AIDS, eu acho que une esse lugar de buscar uma linguagem nova para tratar dessas questões que ainda são tabu. Então, eu pretendo falar um pouco disso, pegar essa poesia, mas também pegar poetas que já morreram de AIDS, que escreveram sobre o assunto, como o próprio Cazuza, né? Você pegar, por exemplo, uma letra de Boas Novas, que ele fala, eu vi a cara da morte, né? Ele está ali falando da sua vivência com a AIDS diretamente, ou Cobaia de Deus, né? Eu sou a cobaia de Deus, estamos no laboratório, né? Sendo experimentar, e é justamente ele naquele momento que estava experienciando ali as medicações novas que estavam surgindo, né? Como uma verdadeira cobaia dos efeitos colaterais que eram imensos, né? Que hoje são muito ínfimos em relação ao que existia, né? Então, você tem o próprio Cazuza trazendo isso, embora ele não toque na palavra HIV e AIDS, assim como Caio Fernando Abreu também não, mas traz as alegorias, né? De maneira elíptica, assim, sabe? Então, eu pretendo pegar esses poetas, o próprio Caio Fernando Abreu é poeta também, e ampliar também essa visão do que é a poesia, né? Do poético, trabalhar também com a performance. Tem uma artista que eu admiro profundamente, que chama Micaela Cirino, que ela é uma mulher negra que vive com HIV desde a barriga da mãe, que ela foi infectada por uma transmissão vertical, como a gente fala, né? De mãe para filho. A mãe dela morreu de AIDS e ela faz um trabalho de performance maravilhoso sobre a questão da AIDS com o seu próprio corpo. Para se ter uma ideia, no Brasil hoje, a gente tem aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. E desse percentual, grande parte das pessoas que ainda morrem de AIDS no Brasil são pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, pessoas negras, pessoas trans. Então, é muito inadmissível que isso ocorra ainda hoje, quando a gente tem medicação, tem acesso, mas falta, desde o desmonte, né, que começou lá no final do governo da Dilma, passando pelo governo do Bolsonaro, com uma série de desmonte total do Ministério da Saúde, a gente caiu muito, né, assim, com a questão das políticas públicas do HIV e AIDS. Isso impacta diretamente na vida de muita gente, principalmente das pessoas que estão tendo acesso nesse momento com o vírus, né? Porque às vezes tem medo, não tem informação, faltam campanhas. Então, acho que isso ainda é uma coisa que a gente tem que voltar, o Brasil ser uma excelência na política pública de HIV e AIDS no Brasil, no mundo, né?
Eu queria agora falar um pouquinho sobre o foco da nossa conversa, que é o último livro que você publica com a mãe do Cazuza, que é a Lucinha Lins. Luciano Araújo. Araújo, desculpa. A pergunta é: quais foram as dificuldades encontradas durante essa pesquisa para que você pudesse reunir esses materiais inéditos, né, do músico Cazuza? Essas fotografias também revelam parte da intimidade do artista. Como ocorreu esse processo de escolha e de refutações? Algumas notas explicativas que você precisou redigir e aprofundar o assunto. Você chegou a seguir alguma linha editorial ou foi uma produção mais independente? Gostaria de ouvir. Então, esse projeto é um projeto independente, né? É um projeto da Lucinha, em que a Lucinha Araújo procurou a Flora Gil para que pudesse fazer um livro que ela queria fazer, assim, um livro de arte sobre o Cazuza, com fotos e tal. E, na ocasião, a Flora procurou o amigo dela, que é o poeta André Valias, e o André Valias indicou o meu nome, sabendo que eu gostava do Cazuza e que eu achava que eu poderia fazer um bom trabalho de organização ali. Já tinha feito um livro de memórias sobre Ney Matogrosso. Então eu fui encontrar a Lucinha e com essa perspectiva, né, de fazer um livro. E aí surgiu a ideia da gente fazer o livro de poesia, né? O André Valias, no início do projeto, foi muito importante nesse processo, porque ele me ajudou a entender essa obra e eu fui pesquisando, primeiramente, o livro de poemas. Então, eu me encontrava com Lucinha, sei lá, 3 vezes por semana, durante, acho que, sei lá, uns 9 meses foi assim. E a gente sentava, ela contava histórias, eu ia gravando coisas, ia anotando, ela me mostrava o arquivo, e então eu comecei a mergulhar no arquivo dos originais do Cazuza, e também eu peguei os livros que tinham sido publicados anteriormente para entender o que tinha sido feito, tanto no Só as Mães São Felizes, que é o livro de memórias da Lucinha, quanto no livro Preciso Dizer Que Te Amo, Todas as Letras do Poeta, que foi organizado com a Regina Echeverria. Os dois foram, né? A Lucinha e a Regina. E até então, quando esse livro foi publicado, entendia-se que ali estavam sendo publicados os últimos inéditos do Cazuza, 70 e poucos, assim, na época. Sim. E aí, quando eu comecei a pesquisar e a cotejar os poemas e tal, comecei a encontrar diferenças, comecei a encontrar primeiras versões. Então, foi muito emocionante, assim, sabe? De encontrar esses poemas, esses originais, acessar materialmente esses manuscritos, datiloscritos, com rasuras do Cazuza, anotações. E quando o Ezequiel Neves faleceu, a Lucinha recebeu uma pasta com muitos documentos do Cazuza, anotações, cadernos. Então, a maior parte dos inéditos vem dessa pasta, onde estavam ali poemas como Cineac Trianon, Work in Progress e uma série de versões, de primeiras versões de poemas que se tornaram canções conhecidas, como Exagerado e outros que estão ali, né? E outros poemas vieram quando eu comecei a organizar a fotobiografia e comecei a entrevistar os amigos do Cazuza. Aí alguém me falava, a Kátia Bronstein, que fez teatro com ele, olha, eu tenho um original dele. Sim. E é um poema lindo, chama Lady Shatterley. E depois o Serginho, que foi namorado dele, falou, cara, eu tenho bilhetes do Cazuza, tenho poemas. Então foram chegando mais inéditos, que aí eu incluí no livro de poesia, em paralelo, quando eu estava organizando a fotobiografia. Mas o livro de poesia, cara, tudo foi muito trabalhoso, né? Sim. Literatura dá muito trabalho, né, Cristiano? Então, assim, organizar o trabalho do Cazuza... Primeiro, eu parti da ideia de fazer uma antologia temática. Sim. Organizar por temas, assim, boemia, amor, morte, sabe? Isso também seria interessante, né? Seria muito interessante. E cheguei a fazer. Aí, depois, eu conversando, eu falei, olha, eu queria ter um retrospecto cronológico. Então, eu comecei a reorganizar a partir do primeiro poema que se conhece do Cazuza, que chama Poema, que hoje é uma canção muito conhecida na voz do Ney Matogrosso. É uma das canções mais conhecidas do Ney, mais ouvidas do Spotify, que o Frejá musicou e que a Lucinha só teve contato com esse poema
que o Cazuza escreveu em 1975. Mas a avó do Cazuza morreu no final dos anos 90, com 100 anos. Olha E só. quando ela morreu, esse poema chegou para a Lucinha, ela pediu para o Frejá musicar e o Ney cantar, e virou esse hit que a gente conhece e que é lindo. Então, é o primeiro registro que a gente tem do Cazuza escrevendo aos 17 anos, mas ele escreve desde os 7. O Pedro Bial disse que estudou com ele, né, em um dos documentários do Vídeo Show do Miguel Falabella, e diz assim, olha, Cazuza tinha uma inteligência fenomenal, né, e enquanto o Bial estava ali escrevendo alguns pequenos poemas, né, assim, muito tímidos e tal, mas o Cazuza tinha todo o talento, né, da escrita. Achei bem interessante essa fala do Bial. Não, o Bial ele escreveu o texto de quarta capa da fotobiografia. De fato, ele foi muito amigo do Cazuza, do jardim de infância até a faculdade. O Olha Cazuza só. chegou a cursar comunicação na faixa, mas ele largou, porque ele era muito rebelde, não queria, e ele também era um cara interessado em artes o tempo todo, né? Então, o Cazuza começa com a poesia, ainda na infância, por incentivo da avó dele, a avó Alice, a mãe da Lucinha, e ela que dá a máquina de escrever para ele começa a escrever. Inclusive, o poema que ele escreveu para ela está no túmulo dela, em uma placa de bronze, lá em Vassouras, onde tem também o Centro Cultural Vassouras, que é um casarão, onde a Lucinha nasceu e se tornou um centro cultural, que tem muitos objetos, utensílios e manuscritos, e algumas coisas do Cazuza lá, uma estátua. E depois ele passa a se interessar já mais lá para os 16, 17 anos pela fotografia. Então o pai dele deu uma Super 8 para ele, então tem registro de Super 8. Depois ele vai estudar fotografia nos Estados Unidos em 79 e se dedica a isso. Quando ele volta, ele vai trabalhar o pai chama ele para trabalhar na gravadora Som Livre, ele consegue um trabalho, e ele andava, o Ney fala que ele andava com a máquina fotográfica pendurada no pescoço, que nessa época ele era apaixonado por fotografia. Então no livro, inclusive, tem algumas fotos que ele fez, que a gente conseguiu resgatar algumas fotos produzidas pelo Cazuza. Então ele se apaixonou pela fotografia e pelas artes visuais, que ele estudou também nos Estados Unidos. Quando ele volta para o Brasil, em 81, ele começa a fazer um curso de teatro no Parque Lage, que o Asdrubal trouxe o Trombone, que é um grupo de teatro que fez muito sucesso nos anos 70. Nos anos 80 estava dando esse curso no Parque Lage, e vários integrantes, né? Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, e o Perfeito Fortuna. E aí ele foi para a turma do Perfeito Fortuna. Inclusive o Cazuza é um dos criadores do Circo Voador, junto com o Perfeito, né? Olha só. O Cazuza chegou a vender um aparelho de telefone para poder ajudar. Naquela época, uma linha telefônica valia muito dinheiro, né? Sim. Então, para poder ajudar na construção dos andaimes lá do Circo Voador, lá no Arpoador e tudo mais. Então, ele se apaixona pelo teatro, chegou a encenar 2 peças, uma chamada Paraquedas do Coração e outra Parabéns para Você, que era o infantil. E no Paraquedas foi onde ele cantou a primeira vez, onde a família soube que o Cazuza cantava, foi em cena no teatro. E no livro de fotos a gente conseguiu resgatar essas imagens. Tipo, o tio da Kátia Bronstein era fotógrafo, e aí ela me deu os negativos, eu revelei. Então tem imagens inéditas do Cazuza em cena no teatro. Isso é lindo, assim. Nossa, que legal. É muito, muito incrível. Então, isso é muito lindo da pesquisa, né, Cristiano? De você ir descobrindo o livro conforme você está, de fato, pesquisando. E o Cazuza, ainda no grupo de teatro, muito próximo do Léo Jaime, o Léo Jaime convidou ele para fazer um teste para um grupo musical que estava surgindo de rock, chamado Barão Vermelho. E ele vai e se torna o cantor, o vocalista, né, do Barão, faz muito sucesso com o Barão Vermelho. E depois ele vai para a carreira solo. E ele retoma a fotografia no final da vida, quando ele vai para o hospital em Boston e ele volta a fotografar dentro do leito, a família, a TV, faz os storylines e tal, e leva a máquina de escrever, continua escrevendo.
Então, eu estou falando isso tudo porque o Cazuza ele é um artista, né? Ele é se apaixonado por todas as áreas, né? Literatura, cinema, teatro, música, artes visuais. Então, ele passeou por isso e isso reflete muito dentro da poesia dele, né? Ele tem um verso que fala de artes práticas. Ele era esse cara das artes práticas. Ele aprendia fazendo as coisas. Não era muito da academia, do estudo, né? O Cazuza tinha um sonho de lançar um livrinho de poesia na época da poesia marginal. Ele lia Chacal, lia Ana Cristina César, lia a poesia beat, que ele conheceu nos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que o bonito desse livro é que você consegue, tanto no livro de poesia quanto, eu acho que da fotografia mais ainda, porque você tem a materialidade do material que está pesquisado. Então você vê nas cartas dele, quando ele estava nos Estados Unidos, ele mostrando que ele tinha assistido uma peça de teatro, que ele conheceu o som da Jane Joplin, do Jimi Hendrix, que ele leu os beats. Então, cara, isso é muito lindo, assim, porque... E ele morreu muito cedo, 32 anos não é nada, né? Então, não é nada. Você vê que o caminho... Participou do primeiro Rock in Rio, né? Exato, em 85 ele participou do primeiro Rock in Rio, e em 85 ele pega o primeiro teste de AIDS, é negativo, e logo depois, no auge do sucesso, ele descobre que está com AIDS, e aí começa a sua luta e sua produção mais política e sua produção mais criativa, né? Assim, então, o livro de poesia, você perguntou das notas, eu fiz questão de fazer uma nota sobre cada poema. Então, assim, quando eu não sabia muito, porque eu não conseguia informações sobre aquele poema, pelo menos eu botava a referência da onde ele foi publicado a primeira vez. Sim. Sabe? Mas eu entrevistei todos os parceiros do Cazuza, absolutamente todos eles, e fiz notas a partir dessas entrevistas e fui pesquisando sobre cada canção, né, cada poema, quando era musicado, a gente bota uma referência, esse poema foi musicado por fulano no álbum tal. Então, é um trabalho imenso de pesquisa e convidei, não para legitimar, porque eu acho que o Cazuza não precisa que ninguém legitime a obra dele, mas para a gente poder entender o que é a poesia do Cazuza, eu convidei o Ítalo Morricone, a Eliane Robert Moraes, o Augusto Guimarães Cavalcante, para escrever ensaios, textos críticos sobre a obra do Cazuza. Estão lá, junto com artigos, né? Então tem artigo da Karina Burr, do Nelson Mota, do Caio Fernando Abreu e do próprio Cazuza, feito pelo Ezequiel Neves, que o Ezequiel pega um compilado de entrevistas do Cazuza e vai montando um texto como se fosse o Cazuza falando em primeira pessoa. Então é muito rico, porque você consegue ter um retrato do Cazuza poeta. E aí você entende que a poesia era muito importante. E não por acaso ele era chamado pela imprensa de poeta do rock, né? Olha só. Pela força da sua poesia, pela força de seus versos, assim. Sim, um grande criador artístico, né? Um grande letrista também. E a nossa próxima questão, Ramon, ela se volta um pouco sobre as principais temáticas abordadas na poesia de Cazuza. Caso você deseje, você pode também recitar parte de um dos poemas, né? Um dos seus preferidos que você escreveu. Tá, eu vou ler um poema aqui, que é um poema que é inédito. É um poema grande. Ó, esse é o livro. Olha só, que livraço, né? Eu tive também, eu consegui folhear ele lá no Leblon. A quarta capa tem texto do Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Cacá Diegues. Pessoas que acompanharam a trajetória dele, foram amigos, né? Então, e o Ney tem uma importância muito grande dentro do trabalho do Cazuza, né? Porque eu ia te perguntar um pouco. Você namorou com ele, né? Além de ter sido namorado, não somente isso, eles foram muito amigos, porque o Ney namorou o Cazuza 3 meses só, em 1979. Mas eles ficaram amigos até o final da vida do Cazuza. O Ney cuidou do Cazuza. Né? E além disso, o Ney era fã assim do trabalho dele, tanto que foi o primeiro artista a gravar o Barão Vermelho, no caso, uma canção do Cazuza com Roberto Frejá, que é Pro Dia Nascer Feliz. Então, o Barão passa a ser ouvido depois que o Ney grava, em 1983. E o Caetano foi o primeiro que apontou Cazuza como poeta. No show Uns, no Canecão,
Ele começou a cantar Todo Amor Que Houver Nessa Vida. O Barão, o Cazuza, a mãe do Cazuza, o pai, todos estavam na plateia. E ao final, o Caetano fala: esses versos lindos são de um poeta, maior poeta da geração, Cazuza. Então, Que assim, bonito, né? é muito lindo, né? Assim, a força, né? Assim, do trabalho dele e da personalidade, né? Uma figura ímpar, né? O Cazuza. Então, eu vou ler Cineac Trianon. Ah, Procurando um lugar ao sol, todas essas pessoas que são jogadas na sociedade e que aprenderam desde criança que a farsa dá grana. Aonde será que eles estão indo? Te olhando assim, de repente eu pensei: quem é o mais covarde? O médico alienado ou o louco consciente da enfermaria número 6 de Chekhov? Lembra? Aquele romance que eu li e te pedi para ler também, mas que você não leu porque não teve saco? Será que há uma saída? Eu me respondo sempre que talvez não hoje. Que talvez seja por isso que as pessoas brinquem de cabra cega o tempo todo. Porque são inteligentes e sabem que não há saída. Um dia, no meio dessa loucura toda, eu encontrei uma pessoa que tinha uns olhos claros, que conversava sempre olhando o chão, numa timidez e ingenuidade parecida com os pássaros, que dificilmente nos encaram. O amor é o ridículo da vida, porque nós sempre procuramos nele uma pureza que é impossível conseguir. Se você já perdeu, a vida obriga as pessoas mais sensíveis a perderem a ingenuidade. Mas uma vaga ideia de paraíso nos persegue como borboletas, que só vivem 24 horas. Essa impressão de que você está me olhando secretamente e me quer, essa loucura está me acabando. Eu nasci numa sexta-feira santa, era noite. Eu me debati durante 9 horas e nasci. Isso é uma verdade. Eu morro de medo de solidão. A que certos intelectuais precisam para se entregar, para produzir alguma coisa mais ou menos profunda. Ficar um dia sozinho me leva à loucura. Convívio social também. Ao mesmo tempo, eu temo a loucura e vou vivendo assim, feito uma bola entre duas raquetes de frescobol. Eu não possuo nada que seja meu. Mesmo assim, algumas pessoas gostam de mim e me procuram porque são parecidas comigo. E por isso me dão medo. A simples imagem de um pássaro sentado no sofá, olhando para o peito com vergonha, me incendeia o corpo todo e me faz viver. Talvez eu escolhesse o mundo e me entregasse a ele cegamente. Talvez eu me transformasse numa raquete. A poesia é linda, porque nela cabe tudo, porque não é certa nem errada. Mesmo eu sabendo, mesmo eu sendo um anacronismo, eu me sinto poeta. A poesia é linda porque nela cabe tudo, porque não é certa nem errada. Mesmo eu sendo um anacronismo, me sinto poeta. Noite após noite, eu me consumo em amores impossíveis, numa forma de encarar o amor que podia ser definido como uma punheta sem fim. Apesar de ter lido vários ensaios que o verdadeiro amor é aquele que nasce das duas partes, no movimento matematicamente feliz, mesmo já tendo feito análise e descoberto o sentido da palavra carência, mesmo assim eu vejo um pássaro que está prestes a voar. Todo amor não correspondido é careta. Eu sou um caçador solitário, que um dia vai morrer de fome por sentir pena dos bichinhos e vacilar na hora de atirar. E por viver na floresta em que a única profissão possível é a de caçador. Um dia, o homem foi condenado a mentir. Isso se tornou comum, que nos tornamos felizes, apesar de. O meu apesar é existirem tantas donas de casa, empresários, comerciantes. Eu sou feliz, às vezes, por preencher folhas em branco movido por paixões ridículas. O simples fato de estar amando uma pessoa que conhecia 2 horas atrás me leva a questionar a razão de termos um cachorro e o levar todos os dias à rua para que ele satisfaça suas necessidades naturais. Que certas pessoas, por serem pássaros, nos induzem a voar. Agora, o pássaro voou de novo.
não sei para onde. E a mediocridade se apoderou da sala. Eu sou tão infeliz. Queria ser capaz. Eu sou tão infeliz que seria capaz de cometer os atos mais baixos, pelo simples prazer de me sentir vivo. E agora passeia pela casa, deve estar procurando alguma coisa. Eu entro e saio do banheiro, sem razão nenhuma, me olho no espelho, ajeito o cabelo, me desespero em pensar que é loucura. Temo me transformar no professor Aschenbach aos 21 anos de idade. É tempo de ser Tásio na minha vida, mas eu quero a riqueza de ser grande o bastante para não temer o ridículo. Talvez esteja lendo muitos romances russos e alemães do começo do século. Não por isso, e não por ter uma personalidade, esteja confundindo as coisas. Ontem eu me apaixonei por uma moça de 19 anos, mas a paixão passou. Depois de algumas horas juntos, passeando pelo Rio, ela era real demais e amava o pai. Agora eu amo a sua imagem e o sonho com ela. Sonho com a nossa casa e os nossos filhos que nunca vamos ter. Agora eu amo o irmão da moça de 19 anos, que tem 17, e que é pássaro encabulado. Ele, como anjo louro, é a imagem de alguma coisa que procuro, desesperadamente, sabendo que nunca nesse mundo vou encontrar. A imagem da paixão do achimbado man é igual à imagem do adolescente retardado aos 21 anos. Embora essas coisas pareçam ser bem antigas e possuem algum espírito, é estranho o fascínio que elas me dão. É com o mesmo fascínio que ouço blues e boleros, horas a fio, e que leio antigos romances e a poesia beat. Serei mais um. Quem eu não quero, quem eu quero, não me quer, quem me quer, eu mando embora. Billie Holiday cantando dá uma sensação de exata ignorância com o tempo real de sua existência. É triste a sensação de haver perdido o trem e de ter muitas malas para carregar. Cazuza. Cara, é incrível, né? Isso, né? E são tantas temáticas abordadas, né? A questão aí das preferências literárias, das preferências culturais, do movimento beat, Tchaikovsky, né? Ele cita tantos autores russos, dos amores perdidos, do não ao academicismo, né? Sim. Afronta ao academicismo, como você mencionou. E muitas mais, né? Você deve ter escrito um grande texto, né, crítico acerca desse poema. Você gostaria de comentar? Fique à vontade. Então, eu fiz os grandes textos críticos são dos professores convidados, Ítalo, Eliane, Augusto. Eu fiz, sim, um texto a apresentação do livro é da Lucinha, em que ela fala de maneira muito afetiva do eterno poeta dela, de como o Cazuza sempre foi uma apaixonada por poesia. Ela conta que ela estava em casa e ouvia os barulhos da máquina de escrever do quarto, e era o Cazuza escrevendo seus poemas. Então, quando eu fiz o texto, eu faço uma análise assim, da sua produção, mas trago muito das suas referências assim, literárias, falo muito também dos seus parceiros. O Frejá é o principal parceiro do Cazuza, né? Ele tem mais de 50 canções com ele. O Léo Jaime foi o primeiro, ainda na época do teatro. Ele tem uma canção chamada Pobreza também. Então, eu vou trazendo essas curiosidades. Falo também da questão da AIDS, de como isso foi impactante para a vida do Cazuza e de como essa questão do vírus atravessa a minha leitura e a leitura da obra do Cazuza. Então, meu texto traz esse lugar, né, do Cazuza, esse leitor, né? Porque eu acho que o que a gente descobre vendo os dois livros, que o Cazuza era um grande leitor. Você tem uma ideia? A primeira matéria de revista que saiu do Cazuza é uma matéria dele deitado lendo um livro, e a matéria era assim:
é bom ler deitado? E era o Cazuza na matéria falando, e o tema da matéria era esse. Então, assim, e ele sempre lia muito, né? Tem uma coisa linda no livro, que é o livro que ele tinha da Clarice Lispector. Ele era muito fã da Clarice Lispector, ele musicou Água Viva, ele lia ela como o Xing, né? Ele abriu o acaso, a descoberta do mundo, e lia aquilo ali como uma mensagem para ele, e é todo anotado, tem ele conversando com a Clarice, não é assim, o Chacrinha é um cara legal, ou então assim, isso aqui parece a minha avó, e ele conversa com a Clarice em dedicatória, faz uma dedicatória para a Clarice no livro. Então, assim, você vê que ele era um cara muito ligado na literatura, né? Então, e esse poema em específico, que eu acabei de ler, o Cineac Trianon, que é um poema de 7 páginas, é um poema todo datilografado. E Cineac Trianon, Trianon era um cine pornô que tinha no Rio de Janeiro, no centro do Rio, mas também era o nome que ele deu às reuniões que ele fazia na casa dele, na fazenda inglesa, em Petrópolis, onde ele reunia os amigos para ler poesia, ver filmes, sessões de música. Então, Cineac Trianon era o nome desses encontros. E você lê esse poema, você vê que ele era leitor, que ele lia romance, que ele lia ensaio, que ele lia poesia. Ele traz o apesar de é Clarice Lispector, sabe? Então, assim, ele vai trazendo várias referências. O Man vai trazendo a poesia. Então você vê ele buscando ali, né, a sua linguagem. Então, é muito interessante você acompanhar a trajetória de uma pessoa que produziu tanto. E a gente tem uma imagem muito propagada do Cazuza, né? Assim, que é ele exagerado, drogado. E o Cazuza é muito além disso. Ele era um cara livre e ele, de fato, ele se relacionava com homens e mulheres, ele usava drogas, né? Ele bebia. Mas isso não é o Cazuza somente, né? Isso é uma parte dele. O Cazuza era um grande leitor, um grande poeta. Então, acho que esses livros trazem essa dimensão dele. Entendeu? E ele faz parte de uma geração, e ele vê uma geração intensamente, como a geração 80, que de fato fazia tudo isso que eu falei. Mas eu acho que mais do que isso, ele era muito mais do que um filhinho do papai ou da mamãe. Ele fala, eu sou burguês, mas sou poeta. Né? Então, ele de fato nasceu, como diz a Lucia, em berço esplêndido, né? Então, assim, cercado de muitos mimos, de uma família que batalhou para construir a sua história. Né? O João criou a Som Livre, né? A Lucinha era costureira, depois se tornou uma pessoa muito importante na luta contra a AIDS do Brasil com a Sociedade Viva Cazuza. Ela acolheu crianças com AIDS numa época que as crianças eram abandonadas. Isso, ela está com 88 anos, ela começou em 1990 e fechou em 2023. Então, assim, é louvável, né, a atuação, a dor, o sofrimento que ela teve com a perda do Cazuza, com a doença, dela transformar isso em solidariedade, e mais do que isso, não só ajudar as pessoas que vivem com HIV, mas ela preservou a obra do Cazuza, e ela fazia isso desde criança, desde que ele era criança. Né? Desde que ele era pequeno, ela guardava bilhetinhos e tal. Quando ele se tornou famoso, ela foi guardando ainda mais. Então, essa obra só foi possível porque a Lucinha é essa pessoa incrível que preservou e preserva a obra, a memória do filho dela. Legal, legal, Ramon. E nós estamos aqui às 7h50, faltando 10 minutos para 8 horas. Uma das questões como muitos sabem, durante o final da década de 80, o Cazuza lutou contra o avanço do vírus HIV. Você já falou um pouco de forma diluída sobre esse assunto. Mas ele também chegou a residir em São Paulo, depois ele recebeu muitas visitas de famosos ilustres, quando ele estava residindo numa casa, né, em São Paulo. Ele ficou muito abatido durante esse período, os documentários revelam isso. Algumas fotos e versos poéticos mostram parte dessa resistência ao vírus. Você já falou um pouquinho, mas... Sim, mostram, mas a gente buscou trazer o Cazuza em vida, e não o sofrimento. Então, assim, tem sim fotos do período inéditas, que a Lucinha permitiu que fossem publicadas. Então, por exemplo, tem a primeira internação do Cazuza em 1985, no São Lucas, em Copacabana, no hospital. Tem fotos da primeira internação do Cazuza. Para você ter uma ideia, nessa época, a imprensa era horrível, era discriminatória.
Então, assim, é o que Marcelo Secom Bessa chamava de epidemia discursiva. Se construiu uma narrativa em torno da AIDS, culpabilizando as pessoas que eram marginalizadas, né? Então, é o gay que é o responsável pela infecção, pela epidemia. Então, o Cazuza, quando pega o seu primeiro diagnóstico em 85, tem registros disso. Em 87, quando ele pega o diagnóstico positivo, ele tem a possibilidade de viajar para fora do Brasil. Então, ele vai muitas vezes para Boston. Todas essas viagens, internações estão documentadas no livro. Ele morou em São Paulo, sim, numa época que ele fazia um tratamento alternativo com sangue de cavalo, que diziam que naquela época ajudava. Então, se buscava de tudo, né? Assim, o Cazuza, ele depois, em Boston, ele recebeu o tratamento com AZT e tem registros também desse período de internação, com amigos no hospital, fotos e tal. Mas, assim, a gente tomou cuidado de não trazer imagens que tal, o Cazuza de maneira muito debilitado, porque a gente quer guardar dele a vida, né? E não o sofrimento. Então, isso a revista Veja já fez de maneira cruel com ele, né? Quando saiu a capa da revista Veja em 1988, 89, deixa eu... 89, ele ficou muito mal, ele foi parar no hospital, sabe? Então ele quase morreu por causa da foto, por causa da abordagem da matéria, dizendo que ele agonizava em praça pública, sabe? Quando na verdade ele estava produzindo. Embora o corpo dele tivesse debilitado, ele estava produzindo. O Cazuza produziu até o final da vida. Ele foi gravar a Burguesia acamado, de cadeira de rodas. Então ele gravou a Burguesia totalmente no amor dele, que ele tinha pelo seu trabalho, né? Então não me interessava, e até por respeito às pessoas que vivem com HIV, eu sou uma pessoa que vive com HIV, então também tenho esse cuidado de não trazer uma imagem que traga ele de maneira que não seja legal, assim. A gente tem que lembrar o Cazuza vivo, cantando, produzindo. Tem umas imagens lindas do final, que o Marcos Bonisson, que é um fotógrafo, que foi muito amigo do Cazuza, que é um artista, professor do Parque Lage, e ele me deu umas imagens, me deu uns negativos para revelar. E aí eu descobri as últimas fotos que o Cazuza fez, que é uma visita de amigos em Angra e na Fazenda Inglesa. A família do Cazuza tinha uma casa em Angra e uma casa na Fazenda Inglesa, e os amigos visitando, passeio de barco com a Glória Pires, Orlando Moraes, o próprio Bonisson, Yara Neiva, Bebel Gilberto. Então, assim, ali você vê que ele já está debilitado, mas ele está num momento feliz com os amigos, e é uma outra ocasião, né? Assim, mas ele era um cara incrível, entendeu, Cristiano? Sim, uma curiosidade, ele trocou muitas correspondências nesse período, chegou a trocar muito. Sim, Cazuza trocou muitas correspondências. Eu espero que eu possa futuramente organizar essas correspondências. Publiquei algumas cartas do Cazuza e uma da Lucinha. Ele trocou muitos bilhetes com a mãe, com o pai. Mas eu queria realmente organizar essa correspondência no período que ele morou fora do Brasil, porque a Lucinha também guardou as cartas que ela escreveu para ele. Então você tem um retorno dos dois ali. Então é bonito você ver esse período das trocas, assim, porque justamente se acompanha a trajetória de um jovem descobrindo ali a sua vida, né? E principalmente seus interesses intelectuais, artísticos e tal. Legal, Ramon. Brilhante essa conversa nossa. Você gostaria de comentar algo que não foi discutido aqui na nossa conversa, na nossa live do canal Mônica? Fique à vontade. O que eu posso dizer que leiam Cazuza. Escutem, né, como a gente escuta até hoje, mas leiam o Cazuza Poeta, né, peguem o livro. Se tiver oportunidade também, acessem a fotobiografia, porque a gente descobre outras facetas desse grande artista, assim, que é o Cazuza, Agenor Miranda de Araújo Neto, o famoso Cazuza.
E cabe lembrar que o disco Maior Abandonado faz 40 anos, agora em 2024. Lado A e lado B são obras-primas do Cazuza e do Frejá, do Barão Vermelho inteiro. Muito bom mesmo. Não, e é lindo. Esses discos do Cazuza estão sendo relançados pelas gravadoras, né? Tem o Ideologia, O Tempo Não Para, todos numa nova versão, né? Assim, embalada de maneira linda. E o Cazuza, tem muitas coisas sendo feitas do Cazuza, né? Assim, ele é tema do Carnaval da Escola Verde e Branco de São Paulo, Camisa Verde e Branco. Então, em fevereiro de 2025, com o tema Cazuza, O Tempo Não Para. Então, ele vai ser homenageado numa escola de samba. Ele já tinha sido no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, agora em São Paulo. Está tendo um documentário do Nilo Romero, chamado Boas Novas. Tem um documentário da Globo também sendo feito sobre ele. Já tiveram inúmeras peças de teatro, exposições. Espero que cada vez mais o Cazuza seja redescoberto. Interessante também que você lançou a obra nas duas bienais, no Rio de Janeiro, não no Rio, não, no Rio não. Paulo, em São Paulo, né? A Bienal do Livro em São Paulo, dentre outros lançamentos também que teve. Sim, eu lancei em São Paulo, na Bienal, teve um pré-lançamento no Itaú Cultural, que foi muito lindo, teve uma conversa com o Bial, com a participação do Almério, o cantor Almério, da Escola Verde e Branco, também com a Lucinha, também fizemos um pré-lançamento no Rio, que a Lucinha fez para os amigos dela e do Cazuza, e também na Travessa do Rio de Janeiro, e lançamos na Bienal de São Paulo. Agora, em novembro, vou estar na Feira de Tiradentes, para lançar na Feira de Tiradentes, também na Feira de Porto Alegre, também início e final de novembro. Que bacana, Ramon. Ramon, muito interessante a nossa conversa. Eu creio que todos os inscritos no canal, dentre outras pessoas, também vão admirar o seu trabalho, admirar aí a sua pesquisa empreendida sobre a obra de um dos grandes músicos brasileiros, que é Cazuza. Ramon, agradeço o seu aceite do convite por conversarmos aqui um pouquinho mais sobre o título da nossa da live, né? E o canal Humanitas se despede e, de todo modo, ficamos abertos aí a novas conversas, Ramon. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cristiano. Vida longa ao seu projeto, aos seus cursos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Até logo. Até logo.